Muito bom dia, alunos. Hoje nós iremos ver novamente língua portuguesa no nosso livro didático. Nós faremos a página 57 e 58. A primeira classe gramatical nós já estudamos ontem, chamada de substantivos. Vimos que substantivo é a palavra que designa ou que dá nome aos seres em geral. Tudo que há em nosso entorno ou à nossa volta há nomes, e esses nomes são chamados substantivos. E vimos que o substantivo, ele vem acompanhado, na maioria das vezes, numa frase, numa oração, pelo artigo. E ontem já demos início do que é artigo, não é isso? Então vamos lá à leitura. Artigo usos. Então vejam só, nós sabemos que os artigos eles são classificados em dois: artigos definidos que são o, a, singular, os, as, plural, ok? Definidos porque define, especifica. E também nós classificamos como indefinidos. É aquele artigo que indefine, né? Que não especifica. Uma, singular. Uns e umas, plural, ok? Então vamos continuar. Ao colocar o ou a ou uma antes das palavras, no caso antes dos nomes substantivos, fazemos a concordância com o gênero. Aí saberemos se o substantivo ou nome é masculino ou feminino. A concordância também pode ser em relação ao número. O que é número? Se eu sei se é plural ou se é singular, ok? Beleza, observe. Nós temos aqui uma frase. O alfinete. Então vejam só. O alfinete, o O aqui é masculino singular. É o artigo o quê? Masculino e singular. Alfinete já é o meu nome substantivo, masculino e singular. Quer dizer que se o O que eu usei antes do nome alfinete estiver no singular, o meu nome ou substantivo também tem que concordar com o meu artigo no singular, ok? Então, nós temos aqui o artigo definido O e o alfinete, nós temos aqui o substantivo que também vai estar no masculino e no singular para o que? Concordar com o artigo O. Agora, vamos lá. Os alfinetes. Percebemos que nós temos aqui os é um artigo definido masculino e está no plural. E alfinetes é o substantivo que está no masculino e no plural, porque concordou com o artigo definido no plural os. A loja, as lojas. A loja, o A, artigo definido feminino e está no singular. Portanto, o nome loja, que é o substantivo, também é feminino e está concordando com o artigo que está no singular. As lojas. Vejam só, o as é o artigo é um artigo definido, porém está no feminino e no plural. E lojas já é o substantivo que está no feminino e no plural. Continuando. Um relógio. Um relógio. Nós temos é o artigo indefinido. Eu não estou especificando qual o relógio de fato. Um relógio qualquer. Por isso que eu uso o artigo indefinido, masculino singular, e o relógio é o substantivo que está no masculino e também está no singular, ou seja, concordando com o artigo indefinido uns relógios.
Uns, agora você já vê, olha, que o artigo indefinido está no plural e vem adiante relógios. Uns é o artigo indefinido no masculino e no plural, e relógios também tem que concordar com uns no masculino e no plural. Uma coisa, artigo indefinido feminino e está no número singular, e coisa é um nome, né, que está no feminino e está no singular. Umas coisas, várias coisas, né? Olha, está artigo indefinido feminino e plural, e coisas feminino e plural. Continuando. As palavras o, a, os, as, uma, uns, umas, que acompanhar o substantivo são artigos. Então vejam só, qual é a função do artigo? É acompanhar o nome, é acompanhar o substantivo. Há concordância entre os artigos e substantivos quanto ao gênero masculino e feminino, né? E quanto ao número singular e plural. Então, quando eu falo gênero, você se lembra de masculino e feminino. E quando eu falo número, eu estou referindo a singular e plural. Vamos lá. Observe como o artigo pode ser importante quando os substantivos têm apenas uma forma para singular e para o plural. Aqui eu tenho um ônibus, ok? Aqui eu tenho o que? O lápis, ó. O lápis. Então vejam só, eu tenho aqui 3 ônibus, então eu vou falar uns ônibus. E aqui eu tenho o que? 4 lápis, eu vou falar os lápis. Vamos ler juntos? Lê comigo aí, 1, 2, 3 e... Artigos são palavras empregadas antes do substantivo e que ajudam a indicar o gênero masculino e feminino e o número singular e plural do ser ou objeto nomeado por esse substantivo. O artigo concorda com o substantivo que acompanha, beleza? Na página 57, nós temos aqui, olha, os artigos podem ser definidos, nós já estudamos isso. Definidos individualizam, define o substantivo, especifica o, os, a, as. Vamos lá, ó. Clique é o barulho de encaixar. Então, vamos lá, clique é o. Então, o que acontece, ó? O clique é o barulho. Não se trata de um barulho qualquer, mas do barulho específico que, segundo o comprador, o objeto faz. Beleza? Então, exemplos. O barulho, os desenhos, a fumaça, as chaminés. Agora, indefinidos. Eles generalizam, porque pode ser qualquer coisa que eles estiverem, né, falando. Deixam indefinido o substantivo, que é uma, uns, uma, uns. Exemplo. É isso, um alfinete de segurança. Então, prestemos atenção. Esse um aqui que refere ao alfinete, o que o comprador deseja levar pode ser qualquer alfinete de segurança, qualquer, que o vendedor tenha na loja. Por isso, ele se refere ao objeto de forma que genérica. O que você deseja? Eu desejo um alfinete de segurança, beleza? Então, qualquer alfinete que o vendedor tiver na loja e que sirva para segurança vai o quê? Atender o consumidor ou o comprador. Exemplos nós temos um alfinete, uns detalhes, uma antena, umas casinhas. Aí nós começamos o que, ó? A primeira questão agora é com você. Você vai ler, complete cada frase a seguir com o artigo adequado. Faça a concordância necessária com os substantivos, tá, gente? Se os substantivos estiverem no singular, você tem que concordar o artigo no singular, tá bom? Ou no plural, beleza? Que Deus abençoe a todos vocês.